nós estamos apresentando mais um podcast da FATEC Zona Leste com a nossa professora Georgina. Seja muito bem-vinda, professora. Exatamente. Para todos os telespectadores que estão ouvindo a gente vai apresentar a Késia, nossa principal. Oi, gente, meu nome é Késia, sou do quarto semestre de Gestão Empresarial e a gente está aqui para conhecer mais um pouco sobre a professora, abordar alguns assuntos. Eu espero que você goste muito desse conteúdo. Exatamente. E eu aqui ajudando a Késia com as perguntas, me chamo Leonardo, também sou do quarto semestre de Gestão. E agora a gente vai apresentar com a professora Georgina. Pode se apresentar, professora. Obrigada. Bom, como já disseram, meu nome é Georgina. Eu trabalho aqui na FATEC tem já mais ou menos uns 4 anos. Para essa turminha aqui, já é a segunda disciplina que eu estou ministrando. Então, eles já me conhecem um pouquinho, né? Já sabem como é que a professora funciona. E eu fico muito grata pelo convite de poder contar um pouco da minha trajetória e sobre o meu trabalho que eu faço além das aulas, que é um trabalho que eu julgo muito importante, que é um trabalho que visa a integridade do ser. Perfeito. E nesse momento que nós estamos aí, num setembro amarelo, lidando com uma questão muito delicada que é o suicídio, que hoje aumentou muito, principalmente entre a juventude, e isso é assustador para quem já está aqui há mais tempo. Sim. Ver que jovens não querem viver mais, estão abrindo mão dessa oportunidade. Da vida. Que é a vida. Exatamente. Professora, hoje a gente vê muito, os noticiários que o índice de suicídio tem aumentado. Mas, exemplo, na época de faculdade da senhora, essas notícias eram tão alarmantes assim, ou a senhora vê que é algo assim que está progredindo mesmo? É algo que está progredindo. Na minha época, muito difícil. Não que não exista, né? Dá para dizer isso desde que o mundo é mundo e o homem começou a ter consciência que ele podia tirar a própria vida. Acontece. Mas na nossa sociedade isso não era muito comum. Era muito assustador, inclusive, quando a gente tinha notícia de um suicídio. Agora a gente não tem notícia de um, tem notícia de vários. Tem notícia de suicídio de aluno do ensino médio. Uhum. Então, uma criança não querendo viver mais. Sim, fazendo uma coisa de tamanha responsabilidade em si. E o que eu queria perguntar também é uma pergunta que eu sempre me questiono muito. O acarretamento desses suicídios que só vem em um índice exponencial durante os anos, ele se deve por conta da quantidade de informações também que as pessoas estão cada vez mais ingerindo? Bom, não sei se só esse elemento, mas o que eu percebo pelo tempo que eu estudo Sim. é uma falta de perspectiva para as pessoas. Então eu vejo tanta coisa, escuto tanta coisa e quando eu olho para mim mesmo, eu não tenho, ou eu tenho e não sei o que fazer. Então não é só o excesso de informação, mas a minha perspectiva é que nós estamos numa crise mesmo, uma crise espiritual. E aqui conceituando espírito, não é o espírito das religiões, mas é essa nossa ligação com a totalidade, com esse nosso contexto social. É perceber que eu faço parte de alguma coisa, é perceber que tem algo maior que eu faço parte. Na minha época isso era um pouco mais claro pra gente. Isso que eu ia te perguntar, professora, onde a senhora acha que a nossa geração, assim, não sei se tem se perdido ou alguma chave que não tem virado, disso que a senhora está falando? Bom, é uma responsabilidade danada fazer esse julgamento. Não dá Até para fazer porque julgamento. a gente também não pode falar que uma geração é perdida em si. Não, Seria eu não uma acredito. crucificação, eu acho. Não acredito nisso. Uma geração perdida, imagina.
Vocês estão procurando as coisas. Exato. Cada vez mais a gente tem se achado também. Então eu vejo aí. Eu vejo que era mais claro para nós, porque a demanda que nós tínhamos para atingir não era tão sofisticada como se tem hoje. Sim. Quando vem a liberdade, que todos almejam, todos desejam, vem a responsabilidade junto. E o que eu percebo hoje é que a nossa liberdade aumentou. Mas como é que eu trabalho com ela? O que é ser livre? Ser livre é fazer o que eu quero? Ser livre é poder andar pelado na rua? Ou invadir um jogo pelado? Claro que não. Isso é ser livre? Ser livre é poder mudar de sexo? É complicado hoje pormos parâmetros para a liberdade. Porque nós temos muitas possibilidades. E diante de tantas possibilidades, o que eu escolho? O que eu sou exatamente? Então aí vem uma crise instalada, outra vez falando a mesma coisa, espiritual. De nos encontrarmos enquanto pessoas não só materiais. Sim. Não olhar apenas para o que eu vou ser quando eu me formar daqui a... Vou falar do pessoal que está entrando, daqui a 3 anos. Ou do pessoal que está saindo daqui a 6 meses. Mas quem eu sou? Como que eu encontro essa resposta hoje? Qual forma, professora, a sociologia ela estuda esses fenômenos assim em massa? A sociologia em si, ela não dá muito conta disso. Então foi aí que eu escapei dela. Foi aí que eu percebi que eu precisava de mais informação. Então, a minha carreira eu começo como estudante de ciências sociais, que não é só sociologia. Na minha graduação eu fiz ciência política, antropologia e sociologia. Por isso, não socióloga, e sim cientista social. Sim. Essa visão de cientista social já me permitiu, naquela época, questionar alguns padrões vigentes. Porque a gente começa na antropologia a estudar as sociedades dos povos originários e começa a contrastar com a nossa, porque lá o ter não faz sentido. Eles estão mais buscando o ser, o convívio entre eles, mas ao mesmo tempo não tem a liberdade que nós temos na sociedade industrial. Você nasce e morre do mesmo jeito. Sim. Então isso também incomoda, né? Nós que somos seres modernos. Não tem liberdade, né? Não posso fazer diferente. Então começou a incomodar. Mas foi legal porque trouxe uma outra visão. Trouxe uma outra visão de que a forma de relacionamento, homem, mulher, sociedade, não precisava ser necessariamente os padrões que eu vinha sendo criada. Isso já abre para o que está acontecendo hoje, porque é lá atrás, com a antropologia, que a gente começa a perceber a importância do outro e a importância da diversidade enquanto alternativa para resolvermos as questões individuais que a sociedade coloca. Aí, no meio tempo, eu fiquei em crise e eu queria fazer psicologia, porque aí eu comecei a olhar e falei, não, peraí, então eu tenho que estudar o indivíduo. Mas aí eu estava quase terminando, né, a minha faculdade, eu falei, mais 4 anos? Não, vamos terminar sociais mesmo. Aí eu terminei sociais. Não tinha muito o que fazer. Cientista social, vulgo sociólogo no Brasil, não tem emprego. Eu prestei na Unilever, porque eles tinham aberto uma vaga, mas como eu já estava terminando o curso, eu não podia, porque eles estavam querendo trainee de último ano, e eu já estava nos 6 meses finais, aí não deu para mim ir para lá. Falei, legal, o que eu vou fazer da vida agora? Socióloga, cientista social desempregada, querendo continuar a estudar, porque quando a gente embarca num curso como esse, Sim. O principal foco é o conhecimento. Sempre. Não é ter trabalho. Se fosse ter trabalho, eu tinha que ter feito administração, contabilidade, como minha mãe queria. Eu falei, não quero isso. A minha mãe queria, vai fazer administração, vai fazer contabilidade, né? Se eu tivesse feito, talvez eu estivesse aqui falando, mas talvez estivesse com mais dinheiro. Eu fiz opção pelo ser e não pelo ter.
Não tenho nada contra o ter, tá? Nada, acho super fundamental, mas não nos moldes que nós temos. Que isso também gera um conflito muito grande, gera um desespero muito grande, porque eu não me encaixo nos padrões. Sim. Então, esse desencaixar eu já vejo há muito tempo. Então, por isso as sociais. Depois das sociais, eu fui fazer o meu mestrado. O meu mestrado foi em comunicação. Nessa área, eu entrei para continuar trabalhando com informática, porque nesse meio do caminho, olha as doideiras que acontecem na vida da gente. Eu fui fazer um estágio em demografia, uma área das sociais. Nesse estágio, estava bem, desculpa, estava bem bonitinha lá, fazendo meu trabalho de coletar dados, informações, e tinha um rapaz que passava por computador. Legal, estava perfeito para mim, né? Eu não gostava de computador. Imagina ficar mexendo em computador. Me dava dor de cabeça, porque na minha geração os preconceitos eram muito maiores. Mulher não podia fazer programação. Analista, imagina, é uma menina, vai trabalhar de noite? Não, não pode. Então, o máximo que ela pode fazer é digitação. Aí minha mãe falou, tá, então faz digitação. Eu peguei, vocês não devem nem imaginar, porque são jovens, um computador com uma tela de fósforo verde e com aquela luzinha piscando. E só aqueles números aparecendo. Aquilo me deu uma enxaqueca, que um dia eu peguei o ônibus errado, de tanta dor de cabeça. Falei, eu não quero mexer com isso. Coisa horrorosa. Não. Isso antes de entrar nas sociais. Então já foi mais um agravante para eu não querer mesmo nada exato. Sim. Só que aí estou eu, bem bela nas sociais, a minha orientadora, né, do estágio, a professora Letícia, o menino pediu as contas, porque ele era da GV e estava fazendo tecnologia da informação. Imagina, ele tinha muito mais espaço para trabalhar em outros lugares, então ele ficou 2 meses com a gente. Ia sair. Aí a Letícia vira para mim, bom, ele vai sair, eu não posso contratar outro, então você vai aprender. Aí o pepino ficou para você. Ficou para mim. Aí eu olhei e falei, mas eu não gosto. Não importa, vai lá aprender, você tem que aprender, eu preciso de você fazendo isso. Tá bom. Queria o meu estágio, porque estava me ajudando a pagar a faculdade. Porque eu estava trabalhando, precisando ajudar a pagar a faculdade. Comecei a aprender e vi que era a coisa mais simples da face da Terra. Porque já não tinha mais aquele fósforo horroroso verde, não era mais só números. E aí eu vi ele fazer, mas como todo mundo que mexe em informática, os dedinhos são rápidos demais. E você não consegue acompanhar visualmente onde que ele clicou. Não mesmo. Aí eu olhava para a cara dele devagar, ele, tá bom, anota. Anota, porque você anota, depois você faz. Aí ele me dava a receita de bolo de como fazer. Não existia mouse, viu, gente? A tela não era interativa. A gente tinha que digitar os comandos para as coisas acontecerem. Eu aprendi. A acentuação era um parto, porque eram 2, 3 teclas que você tinha que simultaneamente apertar para que o acento aparecesse. Era mais chato. Então, quando eu tinha que digitar em inglês, que a professora mandava, eu digitava super rápido, porque não tinha entrave. Mas quando era em português, levava tempo. Estava mexendo com estatística, ok. Tinha que mexer num software de planilha eletrônica, que acho que a maioria não ouviu falar, que é o Lotus 123. Não. Ele é o antecessor do Excel. Ah, sim. O Excel só veio depois. Então eu fui aprender nele a montar planilhas. Eu achei aquilo muito fácil. Então quando você se encanta com a intuitividade que ele me dava para fazer as coisas, eu falei, isso aqui é bom. Aí eu tinha que ficar atualizando planilha. E eu achava aquilo um grande problema, porque eu tinha que ir na biblioteca, pegar os livros, porque vinha em livros as informações, sentar no computador, arrumar uma, aquela eu precisava arrumar na outra e na outra. E aí eu cansei, aí eu comecei a entender que dava para criar um sisteminha ali, que eu editava numa e percorria as outras. E aí, sem curso, sem nada, eu fiz meu primeiro sisteminha em Excel, em Lotus 1, 2, 3. Então, professora, a senhora performou na área de informática, a professora Letícia ficou super feliz. Certo mesmo, ela ficou feliz.
e me deu de presente um cursinho de Lotus 1, 2, 3 que a Fundação SEAD estava oferecendo para os funcionários. Fiz, mas aí tinha acabado meu estágio, tinha acabado minha faculdade e eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Aí eu parei, pensei, falei, bom, cientista social não vou arrumar emprego agora. O que eu sei fazer? Eu conheço informática. Aí fui procurar no jornal, porque a gente ainda usava o jornal. Amarelinho? Não, o meu ex-marido gostava de assinar a Folha e também o Estado, então eu ia lá neles procurar. Eu achei lá uma escola pedindo professores, instrutores, porque não é um professor, é só um instrutor de microinformática. Falei, vou lá. Fui. O rapaz me atendeu muito bem, né? Claro, aluna da PUC, né? Eu já tinha entrado no mestrado. Tinha um histórico em si. Muito bem, mas eu não era. Eu não era da área, mas sabia mexer. Eu falei, assiste uma aula, vê o que você acha. Eu achei a aula do instrutor um porre. Eu falei, meu Deus do céu, isso? Coitada das pessoas que estão ali assistindo. E o salário era horrível. Era coisa assim de R$3 a hora. Nossa, e a senhora formada já? Eu olhei e falei, ele falou, faz um teste. Eu falei, não vou fazer esse teste não, porque se eu fizer esse teste, ele vai me enquadrar lá embaixo. Aí eu falei, olha, eu não vou fazer teste, não vou ficar, porque o salário está muito ruim, né? Ele falou, tá, então deixa o seu telefone aqui, que eu vou ver o que dá para fazer. Eu falei, tá bom. Achei que não ia nem me ligar mais, porque, pô, eu recusando fazer o teste. Olha o destino. Aí o que é que acontece? O número do meu telefone, eu precisei trocar. E na época o que a gente fazia, pedia para quem pegava o número para avisar as pessoas que ligassem o novo número. Não tinha WhatsApp para mandar para todo mundo. Não tinha função, né? Trocar de número. Imagina, era fixo. E aí eu liguei para a moça falou, ai querida, isso aqui vai ficar num fax. Eu falei, esquece. Aí um belo dia me ligam, olha, aqui é de tal lugar, assim, você deixou um currículo, você quer vir fazer uma aula mesmo? A gente conseguiu melhorar o salário. Olha. Tô indo. Aí comecei a trabalhar como instrutora de informática, fui coordenadora, e aí tô eu lá, a Bela, fazendo isso. No meu mestrado, eu comecei na área de comunicação com o professor Arlindo para fazer livro eletrônico, porque ele era do cinema e ele estava nessa área dos livros eletrônicos. Não é o e-book ainda, gente, o e-book só vem bem depois. O livro eletrônico aqui era a questão do hipertexto, da profundidade. Mas aí fui fazer uma disciplina chamada semiótica psicanalítica. Lembra lá do meu desejo de fazer psicologia? Agora ele retornou. Olha, me apaixonei pela professora, mudei tudo e fui fazer meu trabalho de mestrado na área da psicanálise. Fui fazer formação de psicanálise, fiz algumas formações e aí era a paixão mesmo. Aí eu fui estudar as campanhas publicitárias da Benetton, porque eu achava indigno querer vender usando imagens como a Benetton usava, que vocês também não conhecem, mas as imagens eram muito chocantes, muito chocantes. Uma delas era um padre e uma freira se beijando. Isso foi exposto em um outdoor na frente do Vaticano. Então o Toscani, que era o fotógrafo, ele era muito provocativo mesmo. As fotos eram de estarrecer. Então, acaba seduzindo a pessoa, porque vinha o discurso, né, da propaganda mostrando o horror, mas logo em seguida era uma loja de roupa ou de Fórmula 1, né, porque a Benetton tem carros também que correm na Fórmula 1. E aquilo me indignou, eu queria estudar e queria compreender o porquê. Conclusão do meu trabalho. É uma sedução sinistra. Eu vou seduzir você para achar que você está sendo ético, porque está vendo aquilo, mas no fundo é uma propaganda. A roupa não cobre o horror, porque o horror está lá, não vai mudar nada. Beleza, terminei. Só que aí eu fui dar aula de sociologia. E não fiquei na psicanálise, porque a minha orientadora também faleceu.
no meio da minha Tese. proposta de terminar o trabalho, 6 meses antes. Ela faleceu, eu tive que fazer com outra e apareceu o trabalho como professora. Ganhando bem melhor já na época. Vamos dar aula. Já estava como instrutora. E fiquei um bom tempo. Só que nas minhas aulas de sociologia, eu usava um pouco da psicanálise. Tirar as pessoas do lugar comum. A gente sabe. Bastante. A gente sabe. Polêmica, tá? Isso! Então eu gostava desse viés provocativo. Sempre gostei. E esse viés provocativo, as aulas ficam mais motivadoras do que você ficar lá recitando personagens históricos. Estava lá feliz, mas aí também chegou um certo ponto, depois de 14 anos, que cansa. E eu queria trabalhar com desenvolvimento humano. Aí eu até falei para um aluno meu, porque os alunos que eu dava aula não eram adolescentes, não eram pessoal saído do 2º grau, eram pessoas mais velhas, que faziam direito, era uma 2ª graduação. Então eram pessoas que eu podia conversar, a gente trocava altas ideias. Falei, eu queria trabalhar com desenvolvimento. Ele, mas você já faz isso em sala de aula? Você já faz aquele pessoal pensar, sair do chão, do lugar comum? Falei, não, mas eu não queria assim, eu queria estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Eu falei, você não precisa? Eu olhei para a cara dele, claro que eu preciso, imagina. Não, eu falei, eu vou estudar um pouco mais. Aí nesse contexto, a Unip cortou. Os professores que estavam há mais tempo ganhando mais. Eu falei, olha aí o sinal de novo. Vou embarcar agora. Aí eu fui fazer uma especialização que, contando a história, o mestre ele é maior que o especialista. Então eu inverti a ordem. Eu era mestre, mas fui fazer uma especialização. Sim. Porque o curso de especialização era mais interessante do que eu continuar estudando um doutorado. Porque é uma escola que ela é um pouco alternativa na forma de ensinar. Então eu achei muito mais interessante do que continuar no tradicional. E fui eu fazer uma especialização em psicologia transpessoal. Nessa especialização era muito legal, porque nós entrávamos para o campus na sexta tarde e só saímos do campus no domingo à tarde. Nossa! E a gente vivenciava. É um lugar muito lindo. Se vocês tiverem oportunidade, joguem lá na internet Uniluz, Nazaré Paulista. Ela é uma ONG, é uma OCIP, que é especializada em educação. Mas não nessa educação tradicional, mas uma educação para o ser, não técnico só. Sim. Eu fiquei apaixonada, né? Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. Aí toda empolgada, vou trabalhar com as empresas, porque afinal de contas, onde é que tem dinheiro? Eu achava muito injusto cobrar da pessoa, mas não estava com problema. Você vai ajudar a pessoa, mas ela tem que pagar. Não, eu nunca achei uma situação muito confortável para mim. Falei, então vamos mexer onde está o nó, que é onde que faz a pessoa adoecer. Sim, verdade. Tem aí burnout hoje. Então, quem tem que pagar? Exatamente. A empresa, a pessoa está adoecendo. Fui lá, né, bonitinho. Mas psicologia, transpessoal, que isso? Falei, tá. Aí, na época, estava em alta o coach. Falei, legal, vamos fazer uma formação, a gente já lia, porque lá também teve uma professora que tinha feito coach também. Então ela falou, olha, é uma área legal, que você pode juntar transpessoal aí e conseguir ir para as empresas, porque ela também era da administração e foi para transpessoal e ela conseguiu fazer a ponte. Falei, legal, vou fazer coach. Aí eu comecei a trabalhar com coach também. Só que aí a gente, é a crise, que ela pode nos levar para o buraco, ou podemos usar ela como algo que nos alavanca para a gente crescer. Aí veio a minha, né? Putz, lembra que eu falei que eu não me sentia pronta? Sim. Eu fiz a especialização e o coach, e ainda achava que não estava pronta. Complicado. Medo, que é uma das questões que na modernidade a gente só esconde, a gente não trabalha. Mesmo estando lá na transpessoal, vendo a importância de olhar seus medos, de lidar com seus medos, isso não é algo fácil de fazer numa sociedade, aí entra a sociologia,
numa sociedade que exige de você que você seja normal, que você não aparente fraqueza, que você esteja sempre belo. Isso é difícil. Sim. Professora, mas na nossa sociedade hoje eu acho que a gente está conseguindo trabalhar a comunicação de uma forma melhor, né? E as redes sociais e tecnologia têm ajudado bastante. A senhora consegue enxergar isso? Não. Não? Não, e sim em alguns pontos. Não, porque Facebook e Instagram são altares do ego. Sim. Bastante. LinkedIn, do ego empresarial. Twitter, do ego dos briguentos. Não é? Qual outra rede que eu não falei? Se a gente for falar de Tinder também, é algo que explora o seu ego, né? Porque você tá ali escolhendo a pessoa que você quer, a pessoa que você não quer. E eu acho legal isso, quando a senhora tava falando, né? Que a senhora foi estudar essa marca, né? Que hoje muitas pessoas, principalmente da galera do marketing, quando vai assim produzir um produto ou posicionar uma marca, eles estão pensando por trás. O que eu vou explorar? Eu vou explorar a criança interior, eu vou explorar o ego, eu vou explorar a gula, né? Então, muitas vezes a gente não tá por trás disso e às vezes a gente só vira consumista mesmo, né? Escravo ali de um posicionamento. Que foi pensado. E você não está pensando. Então, descortinar isso é importante. Então, precisamos de trazer à tona o que está por trás. Então, vocês falam de redes sociais. No primeiro momento, eu achei muito legal. Falei, poxa, eu vou encontrar pessoas que fazia tempo que eu não via. De fato, encontrei. Mas fica vazio. Porque a finalidade que está por trás é uma finalidade consumista. É uma finalidade de criar uma falsa imagem. E os jovens, que nós estávamos falando lá do suicídio, as redes estão impulsionando esse suicídio. Sim. E muito. E a senhora, como psicanalista, vê assim alguma política de bem-estar para quem está assistindo a gente? Como que a gente pode assim nos blindar, sabe, por uma questão de equilíbrio? Bom, na psicanálise você não vai encontrar muita saída. Eu fui para a psicologia transpessoal justo por conta disso. Porque eu fiz psicanálise, como teoria é fantástica, ela explica muito como sua mente funciona, como trabalhar algumas questões do ego. Mas se eu permaneço só no ego, a gente costuma dizer na transpessoal que pela mente não tem saída. E o ego é o sujeito da mente. Então eu preciso olhar de uma forma macro as coisas. Não dá para ficar preso aos moldes que nós temos. Então não dá para ficar, enquanto ser, fechadinho em mim mesmo. Por isso, transpessoal é uma possibilidade de transcender o nosso próprio ego, que a nossa mente deseja isso também. Porque aí junta a transpessoal e o coach. Nós temos uma imagem no coach muito interessante, que é o coach é o cocheiro. Então a gente pega essa imagem de um cocheiro com alguém dentro e o cavalo e a carruagem, e dá para a gente mostrar que isso daqui é uma estrutura mental. E que na psicologia transpessoal a gente não vai trabalhar o cocheiro, que é o ego, nem o cavalo, que é o id, nem a carruagem, que é a estrutura da sociedade que nós estamos dentro. Nós vamos trabalhar quem? Quem está dentro da carruagem. Que é um ser que normalmente a gente nem tem ideia que está dentro de nós. Então, no caso, a psicologia transpessoal, certo? Certo. Ela é, digamos que, para liberar as diversas formas que nosso ego tem. Não? Nós vamos transcender o ego. Tá. A ideia é reconhecer o ego, que é o que a psicanálise faz. Certo. Reconhecido o ego, tem além, na psicologia transpessoal, a gente acredita que tem. Tem porque o inconsciente coletivo, ele é maior. Nós vamos pegar Jung também. E o acesso que o ego tem ao inconsciente coletivo é muito pequeno. Mas
caminhando um pouco, nós chegamos no eu mesmo, que é o self junguiano. Esse self junguiano, ele é maior que esse ego. Então ele é o sujeito que está ali dentro da carruagem, que o nosso ego construiu vários mecanismos de defesa para proteger. Entendi. É como se fosse uma luta do bem e o mal dentro da gente? Mais que Teoricamente, isso. assim, Mais de que forma... isso. Nós temos que escapar da dualidade. Uhum. Eu estou querendo me defender o tempo inteiro. Por isso eu vou criando barreiras. Aí é importante também entrar o autoconhecimento, né? Porque numa geração onde a gente tem informação muito rápida, a gente está sempre exposto à rede social, a gente está sempre vendo a vida de fulano, de ciclano. Meu, fulano de tal tá em Noronha, eu tô aqui em São Paulo. Meu ego vai fazendo o quê? Exatamente. E aí a gente acaba se perdendo, né? Porque eu tô tendo tanto acesso, assim, na vida das pessoas, que eu olho pra dentro de mim e não acho contentamento, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E a senhora vê a influência de tudo isso da sociedade de hoje contribuindo para esses casos de depressão, de ansiedade? E tem uma estratégia, a senhora também como coach, de criar mecanismos, assim, não acredito que de defesa, mas, sabe? Ferramentas. A Isso, gente vai ferramenta. mudar o nome. Não é Exato. mecanismo, é ferramenta. Bom, a sociedade contribui? Sim. Por que ela contribui? Porque ela cria padrões. E para ser aceito, você tem que estar dentro dos padrões. Hoje eu já vejo, tirando um pouco aí a culpa da sociedade, Sim. e trazendo um pouco de alento, que a própria sociedade, não a sociedade em si como um todo, mas parcelas, começam a questionar os padrões dominantes, como os negros, os indígenas, o pessoal do LGBTQIA+, como esse pessoal que a gente chama de minorias, as mulheres, eles estão aí questionando o padrão dominante. Aí vem uma luta para ser aceito. Mas se a gente fica nesse macro social, eu não consigo resolver a questão da depressão. Porque não adianta eu me identificar e partir para uma luta quando o problema não está fora, o problema está dentro. Porque daqui a pouco eu vou estabelecer outros padrões sociais dominantes, ou vários padrões sociais dominantes, e aí eu fico mais perdido ainda, porque onde que eu me enquadro? Se antes eu tinha só dois, homem e mulher, hoje eu tenho. Quem me ajuda? Muitas coisas, muitas diversidades. Essa diversidade. Tem para escolher aí. Isso, essa diversidade aí eu consigo até um certo ponto, mas cada vez que eu olho tem uma a mais, eu falo, eu não consigo. E sinto que as pessoas estão buscando isso, mas falta ainda elas buscarem elas mesmas, porque não está na sua sexualidade, não está só na sua, mas está na sua própria essência. Então, assim, uma forma de reverter isso é a gente olhar mais, né, para dentro de si, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Descobrindo a sua própria identidade. Até mesmo Pode rever, né, as nossas crenças limitantes, tudo isso. a criação, os nossos princípios, né? Só que a gente não pode fazer isso só mentalmente. Se for só mentalmente também não dá cura, não dá saída. Então, a ferramenta que eu gosto de trabalhar, ela lida com a inteligência emocional. Porque um dos grandes nós que nós aqui vivemos é não saber trabalhar com as emoções. As emoções para nós, a gente é tomado por elas. E ela é uma força poderosa. A gente é tomado pela raiva, é tomado pelo amor e vira aquela encrenca que depois fica obsessão. E aí termina conturbando a nossa vida em si. E não faz, Exatamente, de fato, o que ela tem de melhor, que é nos tornar mais humanos. Então, ferramenta que não só eu, mas toda a linha, né, da transpessoal, do pessoal que busca esse autoconhecimento, é através da meditação. Então, o autoconhecimento, ele não é só intelectual. Sim. Não é só socrático, não é só conhece-te a ti mesmo, mas é sente a ti mesmo. Além de conhecer, a gente precisa sentir. E para sentir,
eu tenho que parar. Eu tenho que aprender a observar a minha mente. E tenho que perceber como essa mente manda informações para o meu corpo, como o meu corpo reage. Então, não adianta ficar pela mente. Não adianta eu ficar lendo livro de autoajuda só. Exatamente, se não for aplicar. Se eu não for aplicar, eu preciso aplicar. E o aplicar demanda uma disciplina, que também é um outro problema brasileiro. Aí a gente vai chegar em outro ponto, né? A disciplina. Que para nós ela não é uma coisa fácil. Não é algo que usamos diariamente. E assusta, porque quando eu vou olhar para mim mesmo e perceber o que eu sinto, não é fácil. Mas é o caminho para que eu viva bem. Porque tem outro caminho? Tem. A fuga. E a fuga a gente já conhece que está acontecendo com os nossos adolescentes, pessoas mais velhas. Ou vão para o vício, aí o vício acaba não sendo satisfatório, acaba numa overdose, ou não entra no vício, mas entra direto no suicídio. Então, cabe a nós acolhermos as pessoas, acolher as emoções. Pode ser assustador, mas quando a gente é acolhido, o medo passa. Porque as coisas ficam menos difíceis em si. Professora, as pessoas assim, mais velhas, exemplo, sei lá, minha avó, ela vai fazer 80 anos ano que vem. Eu não me imagino ela falando assim, eu preciso marcar uma terapia, ou assim, passar no psicanalista. E eu tenho visto que hoje a nossa geração tem se importado mais com a saúde mental, mas nem tanto assim, a gente pode melhorar mais. A senhora vê que no ritmo que a gente está vivendo, as pessoas vão procurar mais pelo autoconhecimento? Pelo autoconhecimento, Ou por uma com ajuda, esse né? nome, é mais difícil. Uhum. Mas eu trabalhei numa ONG que eu trabalhava com mulheres em situação de vulnerabilidade. E vinha muitas senhoras. E essas senhoras, a hora que eu começava a falar em respiração, em meditação, elas embarcavam, adoravam, estavam lá todos os cursos que eu propunha. Então, se a gente muda os nomes, porque nome é rótulo e rótulo assusta, vira padrão, funciona. Eu dei oficina de mandala, todas estavam lá, nossa, criaram cada mandala linda, porque pegaram vários elementos, E isso é o que a gente está precisando. A gente está precisando desse espaço de sensações, de emoções, de libertar a nossa criatividade que está amarrada. Sim, e de conectividade também. Porque, principalmente como a Késia falou em si, que nem ela não imagina a avó dela de 80 anos fazendo esse tipo de coisa. Ela vai fazer se você mudar o nome. Mas como você mesmo comentou, eu acho que também o que influencia são o quê? Você acabou de falar que tem senhoras, né? Tinham senhoras fazendo. E, enfim, uma senhora vai, vê a outra fazendo, gera provavelmente aquele fluxo de conectividade. Se ela tá fazendo, eu também vou. E aí uma vai inspirando a outra em si, né? E aí termina gerando uma comunidade em si de senhorinhas trabalhando o psicológico delas. Que quiseram inclusive aprender informática, Então. que eu também ajudei. Fui lá ensinar um pouquinho de microinformática para elas. Então, a conectividade, o que a gente chama de rede de apoio, é muito importante. Sim, Isso demais da a conta. rede social não tem. Por isso que eu tinha falado lá atrás que não. Mas eu acho que nós temos um porém também. Universidade em si, eu não vejo muita rede de apoio. Então, porque nós trabalhamos a mente, certo? Esse é o modelo padrão. Mas lembra que eu falei que está aí surgindo, que eu fui lá fazer o curso? Sim. Um novo padrão. Um padrão que está preocupado, sim, com essa conectividade. E aqui na FATEC, quando eu entrei, tive a abertura no RH para trabalhar a transpessoal. Então eu comecei aqui, já tem 4 semestres, a fazer um curso de inteligência emocional.
e para dar apoio. E percebendo também aqui que principalmente o pessoal do RH, né, que é o pessoal que está lidando mais com pessoas, que os alunos pós-pandemia vieram de uma forma extremamente abalados, extremamente debilitados emocionalmente, um professor se voluntariou a atender, porque ele é psicólogo, então ele atende. Sim, tanto é que está em todos os murais aqui, especificando tanto o seu curso quanto o panfleto dele, que ele é psicólogo, né? Ele é psicólogo, exatamente. Ele trabalha com isso, então ele está ali dando apoio para as pessoas. Emocional. Mas que isso a gente pode fazer numa universidade é meio complicado, porque você tem regras institucionais. Nós temos aí um plano a seguir. Sim. Então são atividades extras que se pode propor, mas grade curricular mesmo é complicado. Então, agora os professores podem ofertar oficinas, não só intelectuais, mas como aqui vira e mexe acontece, né? Nós tivemos yoga, nós temos yoga aqui também. Sim. Então são elementos que trabalham corpo, mente e emoção. Exatamente. Sensações, porque na yoga você vai ter todas as sensações também. Com o professor psicólogo, ele vai lidar com as suas emoções, porque são elas que estão ali precisando de apoio, de carinho, não sua mente. Então, a universidade nossa aqui tem uma rede de apoio, sim, não ideal. Claro, a gente poderia fazer mais, mas dentro do possível que nós estamos claro, conseguindo na medida agora. do possível. Assim, o que eu quis dizer, não na FATEC, na nossa FATEC aqui, FATEC Zona Leste, mas em outras universidades em si, eu estava referindo. Até porque essa daqui, eu já presenciei o seu curso também, muito bom, faz a gente viajar, é muito, muito sensacional em si, a gente descobre coisas que a gente não está acostumado. Muito bom, eu recomendo, façam. Então, na própria instituição FATEC, a única que eu tive a abertura mesmo foi aqui. Nas outras que eu dou aula, é muito mais fechado, porque depende das pessoas que estão na direção. Ah, sim. Dependemos de pessoas para fazer as coisas. Sempre. O que complica a nossa vida. E não é mais assim. Agora mudando um pouco também, porque eu sempre falo a Souza, a gente tem que lembrar que ele também, por conta da pandemia, percebeu que há essa necessidade, que a pandemia trouxe isso muito à tona, essa nossa defasagem entre razão e emoção. E o centro começou sim a trazer cursos, a trazer rodas de conversa, mas para levar para as unidades, leva assim um certo tempo pela resistência ou pela não existência de profissionais lá naquela área, porque a maior parte dos nossos profissionais são tecnólogos, né? São da área de tecnologia. Não são da área da psicologia, da sociologia, das áreas das humanas. Então, nem sempre tem um profissional lá disponível para fazer isso. Tem FATEC que não tem curso de RH, só tem mesmo tecnologia. E o professor de tecnologia vai como ofertar isso? Fica difícil. Então, o centro em si, para nós colaboradores, ele propôs sim. Ele trouxe semana de formação para a gente aprender a lidar com essa nova realidade, com o aluno em sala de aula também, dando dicas, ajudando para que a gente, enquanto professor, e para os que não são tão da área, possam acolher as pessoas que estão lá e que começam a manifestar algum sintoma. Exatamente. Que era uma coisa que eu ia tocar também. Às vezes, não necessariamente em si o professor precisa ser de sociologia, de psicologia, mas a pessoa que é da área pedagógica em si, queira ela ou não, ela tem que ter uma certa relação com o aluno emocionalmente. Se a gente é uma capacitação, né? Isso, não digo que sempre, nunca 100%, até porque vai extrapolar o limite da relação, claro. Mas o que eu digo é no sentido de professor em si, de qualquer área, vai ver que o aluno está passando por alguma coisa. Eu acho que em si é dever como cidadão também. É que nós não estamos no ensino médio. Sim. Quando você está no ensino médio, você tem um professor formado precisa de uma formação pedagógica.
Certo. E nem todos têm, porque muitas disciplinas que os professores ministram são disciplinas técnicas, então ele não tem que ter formação pedagógica. Na universidade não é exigido isso, porque nós estamos lidando com adultos. Certo. Nossa, É. Muito bem lembrado, porque quando as pessoas me falam, né, que eu fiz ETEC e migrei aí pra FATEC, aí eu falava assim, meu Deus, a ETEC era uma mãe, a gente se sentia como acolhido aqui nos braços dos pais. E aí você chega na universidade, é um ambiente totalmente diferente, né? E é um susto, assim. Pode ser isso também que complica a vida das pessoas. Esse momento de transição poderia ser menos? Poderia, mas ETEC e FATEC é um universo só. Nas outras não tem isso. Ah, sim, então, claro. quando a gente está lidando com universidade, com um aluno que saiu do ensino médio e vai já para uma graduação, espera-se que ele esteja um pouco mais amadurecido, que ele dê conta do recado para não passar sufoco. A gente espera. Mas é um processo até virar a chavinha. A senhora que está do outro lado, né? Do backstage. Dos dois lados, né? É. Eu conheci o pessoal da ETEC, também dei aula com o pessoal da ETEC para fazer uma Sim, mas eu digo assim, como professora, a senhora consegue perceber, analisar assim dos alunos? Porque a gente vem da ETEC sem maturidade, né? E quando a gente é apresentado para o ambiente universitário, somos agora adultinhos. É engraçado, é diferente. A senhora consegue ver assim a mudança dos alunos mediante os semestres? E não só aqui. Era muito divertido no direito, eu dava aula para o primeiro semestre, o pessoal que estava chegando. Quando eles chegavam, a gente brincava que eles já achavam que eram juízes, não eram nem advogados, porque eles já achavam que eram. Quando ia lá para o último semestre, eles percebiam que não era nada daquilo, a bola já tinha baixado, e eles já estavam seres humanos normais de novo. Sim. Era muito divertido, porque ele vinha assim, né? Não, porque agora eu sou. Ah, vamos deixar. Aí começa a ver que é pesado, não é fácil, você vai ter desafios muito maiores. Exatamente. Que você não está preparado ainda. No começo é bem assim, vamos deixar o ego da criança interior dele se alimentar, deixa achar que é juiz mesmo. E daqui a pouco ele vai ver que não é. E isso era muito no direito, porque os outros cursos eram mais tranquilos, mas no direito, Sim. não era o nariz, era o queixo empinado. E é isso, né? Não está preparado. Já achavam que agora eu entendo de lei, eu sei. Não é. E o ambiente de universidade é muito assim, né? A cada dia a gente está se descobrindo mais, principalmente a ETEC, a FATEC, que normalmente a gente já migra, né, da ETEC para cá. É assim, uma mistura de sensações. Você já está agora começando a adquirir mais responsabilidade, muitos estão assim ingressando no mundo empresarial, então estão tendo mais uma responsabilidade de ser ali um colaborador de uma empresa, fora as pessoas, né, se descobrindo aí nas suas diversidades. Então, fora esse detalhe técnico agora, né? Exato, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente precisa mesmo, como a professora disse, desacelerar, entender quem somos, ser verdadeiramente forjado na nossa identidade, né, e ver, existem pessoas aqui, né, para te ajudar, então a gente precisa ser vulnerável também, né, professora, para entender que a gente precisa do conhecimento. O termo vulnerável eu acho meio delicado. Porque torna tudo uma complexidade em si. Nós precisamos olhar para nós como seres em construção. E aceitar que quando eu estou em construção, tem pontos que eu desconheço, tem pontos que eu conheço e não gosto, preciso de destruir para reconstruir. Exatamente. Que é a constante melhoria. Sempre. E que isso não me torna vulnerável, isso me torna forte. Sim, humano, no caso. Me torna humano. Porque o ser humano é lidar com você apesar de você. Porque você jogar contra você mesmo. Sim. Na maioria das vezes a gente está jogando contra a gente mesmo. Muito interessante. Bom, estamos caminhando para o final. Exatamente. Professora,
deixa uma dica aí pra galera que está nesse campo de universidade, né, de muitas emoções. Então, um conselho para nós. Respira. Respira. Hashtag respira. Se você chegou até aqui, você comenta aí. Hashtag respira. Respira. Que é o nosso primeiro ato de Exatamente. entrada nesse mundo. E a gente para e deixa no automático. Então, para se reconectar consigo mesmo, respira. Sempre Porque respirando. é o momento que você vai conseguir trazer a vida para você de novo. E parece algo tão simples, né? E é. O simples é o eficaz. Se complicou demais, não dá certo, não dá tempo. É que, na verdade, no curso da professora Georgina, ela ensina a gente também a respirar. Que ela em si, ela fala que a gente, conforme o passar do tempo, a gente começa a respirar errado. Tô certo disso? Deixa de respirar certo. Vamos Isso. tirar o errado? Para de culpar o outro. Isso. Deixamos de respirar certo. E aí ela ensina todo um método em si de respiração, que é pro nosso cérebro em si conseguir fluir, sentir o corpo, para nossa ansiedade ficar mais neutralizada e a gente conseguir organizar nossos pensamentos. Mas é um método simples. É só você sentar, parar e respirar. Inspirar pelo nariz, manter a boquinha fechada. Segurar um instantinho só e soltar bem devagarzinho pelo nariz. Isso umas 3, 4 vezes. E na última você respira tudo que você conseguir, inspira tudo, segura um pouquinho mais e solta bem devagar. É só isso. A gente precisa praticar, hein, galera? Professora, faça o convite para a oficina para quem está nos assistindo. Bom, começou já tem 3 semanas, mas quem quiser ainda dá. Eu Então, estou você de não- quarta-feira aqui, das 11 ao meio-dia, fazendo respiração Certo? e imaginação ativa, que é o momento que eu conto uma história, enquanto você, depois que você respirou, eu vou contando uma história e você vai imaginando de olhinhos fechados você nessa história. Isso também vai ajudando você a perceber-se, porque a gente vai imaginar o corpo, o cérebro, paisagens, que vai nos tirando dessa conexão com o concreto que a gente vive, não só concreto da cidade, Ah, sim, claro. mas a vida, que a gente sempre acha que as coisas são duras, e não são, não, dá pra É para torná-las flexíveis. dar e ficar aquele colinho gostoso. Muito legal. Eu aposto que você ficou curioso para descobrir como que é essa experiência. Então a gente te convida. Professora, a gente quer te agradecer muito por esse bate-papo. Foi muito edificante. A gente aprendeu muitas coisas. É muito bom sempre estar compartilhando, né, com a senhora. Léo, faz os seus últimos agradecimentos. É isso. Eu também gostaria de agradecer a todos que vão assistir a gente e pela participação da professora Georgina. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem, compartilhem, né? Para quem está passando por esse período de universidade, principalmente aqueles que estão ingressando, tá bom?